né? O meu nome é Lara Fábio, eu faço parte do LECOB, o Laboratório de Ecologia e Conservação da Biodiversidade, presente na UFES, a Universidade Federal de Sergipe, no campus Professor Alberto Carvalho, aqui de Itabaiana. Devo dizer inicialmente que é um grande prazer participar desse primeiro Eco Online. E a gente trouxe o nosso trabalho intitulado Atualização da Categorização do Risco de Extinção da espécie Anemia gardneri. Os autores sou eu, Lara Fábio Rodrigues de Jesus, Daniel Oliveira Reis e o professor e orientador Juliano Ricardo Fabricante. Bem, inicialmente a espécie selecionada, no caso, para o estudo, no caso, a Anemia gardneri, que essa espécie aí da imagem no canto do slide, diga-se de passagem, muito bonita. Ela é uma erva rupícola, terrícola, também pode ser chamada de terrícola, e ela é endêmica da Mata Atlântica dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Ela inicialmente ela está categorizada como vulnerável lá desde 2012 pelo CNC Flora, lembrando que ela é uma espécie que faz parte da família Anemiaceae e ela está categorizada no CNC Flora como vulnerável. E aí, diante das condições da área de ocorrência em que ela tem, a gente percebeu que é muito importante realizar uma categorização, uma atualização da categorização com uma certa periodicidade das espécies. Por quê? Porque nós sabemos que o status de conservação das espécies é o que norteia o nosso olhar para ela, o nível de nossa atenção. Uma espécie que está categorizada como um pouco preocupante tem um nível de olhar, um nível de atenção muito diferente de uma espécie que está vulnerável em perigo. Então, por conta disso, é muito importante com que a atualização da categorização das espécies, a atualização dos status de conservação dessas espécies, seja uma coisa com mais periodicidade, porque muitas espécies elas acabam entrando em situações de perigo em um curto espaço de tempo. Então, o status de conservação das espécies, no geral, é uma coisa muito importante para a gente saber como a gente deve lidar com aquelas localidades, a gente nortear a conservação, a gente tentar conservar os locais dessa espécie para evitar um futuro risco de extinção. Então, diante disso, o nosso objetivo do presente trabalho foi realizar a atualização da categorização do risco de extinção da Anemia gardneri para o Brasil. E aí, como foi que a gente fez isso? Bem, inicialmente foram coletados os pontos de ocorrência já referenciados da espécie nas bases de dados online GBIF e SpeciLink, que são duas bases de dados online muito conhecidas. E aí, em seguida, esses pontos eles foram exportados para o GeoCat. E aí, no caso, o que seria esse GeoCat? Aqui no canto do slide, a gente consegue ver a interface inicial do GeoCat. E aí, o que seria esse GeoCat? Ele é um site criado pela IUCN em parceria com os componentes da Redlist. E aí, esse site ele foi criado em prol de facilitar e melhorar a forma como é realizada a categorização das espécies. Então, a intenção dele foi facilitar o processo de categorização das espécies. E aí, ele utiliza como base os critérios de categorização da IUCN, mais especificamente os critérios da área de ocupação, como a gente pode ver aqui no canto da imagem. Ele utiliza bastante os critérios da área de ocupação e, seguindo esses critérios da área de ocupação, foi aplicado um polígono com os pontos de ocorrência da espécie, seguindo as leis do mínimo polígono convexo. E aí, em seguida, esses pontos de ocorrência foram gradados em salas de 4 km², e logo em seguida, por fim, a gente realizou a contabilização desses pontos para a gente conseguir a área de ocupação total dessa espécie, certo? Então, esses pontos pegados no GBIF e SpeciLink, eles foram exportados em formato CSV para esse GeoCat,
Lembrando que ele também a gente pode também, através dele mesmo, baixar os pontos do GBIF já em CSV, certo? Para fazer a categorização. É muito simples fazer a categorização aqui. E aí, diante desses processos, né, que com o intuito de conseguir a área de ocupação total, a gente conseguiu isso. E aí, como resultado, a área de ocupação total da espécie foi 44 km². Nessa imagem aqui do canto, a gente consegue ver o polígono dos pontos de ocorrência da espécie formado. Então, a gente pode ver que os pontos estão localizados justamente nas áreas que ele é endêmico, que fica entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e Belo Horizonte ali, certo? Esse é o mini polígono convexo da espécie. Lembrando que um polígono é qualquer formato geométrico em que os pontos eles não sejam menores do que 180 graus, certo? E aí, diante disso, a espécie foi categorizada de vulnerável, que estava categorizada lá no CNC Flora desde 2012 como vulnerável. Agora a gente consegue categorizar ela em perigo. E aí a gente consegue categorizar ela em perigo utilizando os critérios B2, B3I, C2I, né, estabelecidos também lá pelas regrinhas de GCN de categorização. E além dos pontos de ocorrência, que são bem menores, fez com que ela entrasse nesse critério, houve também o ponto das condições de ameaça que essa espécie está sofrendo nos locais de ocorrência dela. Então, as ameaças que essa espécie sofre fez com que ela saísse desse vulnerável para esse em perigo. E que as ameaças são essas que ela sofre nesses locais de ocorrência? Bem, os locais de ocorrência dessa espécie, lembrando que ela é endêmica desses locais, sofre com extrações irregulares do solo, sofre com a presença de exóticas invasoras, da supressão legal da vegetação, certo? E sofre com queimadas extremamente recorrentes. Então, a junção de todas essas ações antrópicas, de todos esses danos, fez com que ela fosse para um estado mais preocupante no status de conservação dela. Utilizando uma ferramenta de GeoCat, que é chamada de sobreposição de camadas, que ele mesmo disponibiliza, ele também disponibiliza uma camada que é um site chamado iTerra, para a gente conseguir ver melhor as condições locais em que essa espécie está. E aí, o que seria esse iTerra? O iTerra, ele é um site totalmente confiável, ele é um site que mostra as condições desse lugar, mais especificamente as degradações que esse local teve nos últimos 15 dias. E aí a gente consegue distinguir o nível de degradação que esse local tem das cores mais frias para as cores mais quentes. Então, aqui, né, nessa imagem, a gente consegue ver essas bolinhas azuis, que são os pontos de ocorrência da espécie. Daí são pontos de ocorrência, pontos onde a espécie estão. E aí, a gente consegue ver perto desses pontos de ocorrência essas manchas em amarelo e algumas manchinhas em vermelho. E essas manchinhas são o quê? São os locais onde houve muita degradação. E aí a gente já sabe quais são as degradações desse local. Deve ter acontecido alguma queimada muito recentemente, uma extração muito grande do solo ou da vegetação, certo? Muito recentemente, no caso nos últimos 15 dias. E a gente consegue ver que essa área aí, que está vazia, era para ter espécie, certo? E provavelmente já teve há muito tempo atrás e agora não tem mais advindo a essas ações antrópicas que está degradando esse local, certo? Aqui é um local, outro local onde tem um ponto de ocorrência da espécie. A gente pode ver ali a bolinha azul, gradeada ali no quadradinho vermelho, certo? O gradeamento que eu falei lá nos materiais e métodos. E a gente consegue ver todo esse espaço aí vazio com apenas um ponto de ocorrência da espécie. E além do espaço vazio, a gente vê o quê? Várias manchinhas em vermelho. E aí, esse local aí provavelmente nesses últimos 15 dias também sofreu muita degradação.
a gente consegue ver outras manchinhas até mais fortes em cores roxas, certo? Então, provavelmente esse local também sofreu muita degradação. Lembrando que isso daí são prints separados de um local só, certo? Lá daquele polígono que a gente viu anteriormente. Então, a gente consegue ver que o local que era para ter distribuição da espécie está muito degradado. Então, nos últimos 15 dias, aí com certeza teve uma queimada, certo? E isso deve ter acontecido por muitos anos, o que fez com que ela saísse de vulnerável agora para em perigo. Então, a intenção desse trabalho é que futuramente, né, haja uma preservação desse local, porque senão o status de conservação dessa espécie daqui a, 9, 10 anos vai piorar, certo? E aí, diante disso, né, o estudo, ele foi possível concluir que a Anemia gardneria apresenta um risco acentuado de extinção caso as condições de conservação de suas localidades de ocorrência não sofram profundas mudanças. Né? Aquele local ele precisa ser cuidado para evitar com que aquela espécie, as condições daquela espécie piorem, certo? E aí, adicionalmente, né, a gente sugere a criação de projetos de conservação in situ para a proteção dessa espécie. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de todos vocês, né? Qualquer coisa, se vocês quiserem entrar em contato comigo, tem aí o meu e-mail, minhas redes sociais. Dá para entrar em contato com o laboratório também, é só entrar nas minhas redes sociais e procurar o Lecob, que ele vai estar lá, certo? E muito obrigada a atenção de todos. Tchauzinho!